Está começando agora mais um episódio do Mate Conversa, o podcast que descomplica ou não o material de construção. Não, Fábio, hoje mais um dia e um dia diferente, né? É isso aí, Júnior. Hoje é um episódio que tá eu e você. A gente vai falar um pouquinho a respeito da nossa história, do projeto Mate Conversa, como que a gente chegou até aqui e muito do que a gente espera também daqui pra frente, né? É isso aí, um pouquinho da nossa história, das nossas vivências, do tempo de história dentro do material de construção, né? A gente vai contar um pouquinho como surgiu o projeto, qual é a ideia, qual o nosso propósito. Boa. E aproveitando, então vamos lá. Gostaria de saber como que você caiu nesse mundo do material de construção, bicho. Cara, vamos lá, começar do começo, Boa, boa, exatamente, né? boa. Meu pai sempre teve não, em 99 ele comprou uma loja de materiais de construção em Itaquaquecetuba e nessa época, 99, tinha 11 anos e ele começou a trabalhar lá, viveu o material de construção ali e, cara, isso pra mim era muito distante, era algo, assim, eu não queria trabalhar nisso, não era o que eu queria pra minha vida quando eu crescesse, né? Olha que loucura, o mundo dá voltas, hein? É, eu queria ser jogador de Ah, futebol. mas isso aí todo mundo tinha esse sonho, né, O cara? meu empresário que era ruim. Eu Eu tenho era bom. certeza. E aí, meu pai sempre trabalhou, minha mãe também dava uma ajuda pra ele no final de semana, porque ela trabalhava de semana. E em 2005, eu acabei o colégio. Meu pai sempre falava, cara, falou assim, ó, até você terminar o colegial, tá tudo certo. Depois, acabou a moleza, você vai ter que trabalhar. E aí eu operei o joelho em 2006, em janeiro de 2006 eu operei meu joelho, tive uma cirurgia ali. No dia que o médico liberou pra eu colocar o pé no chão, ele virou pra mim e falou assim, amanhã você vai pra loja. Ele Olha não só. deu nenhuma chance, não tive escolha. Eu tive que ir no outro dia de manhã pra loja. Então, isso em 2006, janeiro de 2006, começou a minha trajetória dentro do material de construção. Não foi uma vontade, foi a princípio uma obrigação. Comecei na loja, a loja já tinha aí seus 6, 7 anos de vida, de história. A gente já tinha apenas uma loja. Meu pai trabalhava ali todo dia, de domingo a domingo, e eu comecei a ajudá-lo. A princípio eu comecei na parte administrativa. Tinha É, quantos funcionários na loja nessa cara, época? nessa época a São Bento já devia ter uns 10 funcionários. Já era relativamente Não, grande. já tinha dado. Já tava dando certo, assim. Legal. Meu pai já teve outros negócios antes, assim, nem sempre deu tudo certo. Mas realmente já estava caminhando para uma estrutura um pouquinho maior do que começou, né? E aí eu comecei a fazer a parte de banco ali, fazia na época, tirava o extrato do banco no fax, conferia cheque, era muito cheque na época. Tá confessando a idade aí também, hein? É, Caraca, fax. pegava o extrato do banco no Bradescão, ligava lá e pegava o extrato. E fazia essa parte muito operacional, também administrativa. A gente sempre fez faturamento para empresas, então eu fazia essa de boy também, fazia a entrega das notas fiscais, ia ao banco todos os dias fazer é, o pagamento, e foi ali que eu comecei dentro do material de construção. Não foi o que eu esperei da minha vida, não foi o que eu quis, mas, cara, foi um segmento que me abraçou muito, assim, e com o passar dos anos eu fui gostando. Eu tinha muita vergonha. Então, quando eu entrei na loja, eu não sabia, não queria nem vender, não era algo que fazia parte de mim, sempre fui muito tímido. Mas aos pouquinhos, entrei em 2006, em 2008, 2007, 2008 já comecei a participar da venda mais ativamente, assim. Foi até demorado esse processo, mas aí eu fui para venda. E aí, em 2009, eu já assumi 2010, eu já assumi gerência de loja. Olha que legal, bicho. Então, mas antes disso eu passei por todos os setores. Eu tinha passado pela expedição da loja, fazia o crediário, Não financiamento, tinha essa de que era porque era o filho do nada, dono, não ia cara. pôr a mão na Não, meu massa. pai nunca deu moral Deu pra isso, boi, não. nunca Deu deu boi, boi pra não. vocês. Nada, Legal. zero. Ele sempre. Ele falava pros colaboradores, os funcionários que tinham na época, pra tirar o máximo de mim, Como sem, se fosse como se fosse um um colaborador funcionário. normal. Legal, legal. E isso foi muito bom, assim. No começo eu não entendia, né? Mas
eu rodei todas as áreas da São Bento. É Então, de importantíssimo. tudo um pouco eu sei. Dentro do movimento do material de construção, dentro de um varejo de material de construção, eu andei em todas as áreas, assim. Desde a entrega, eh, limpeza, organização de loja, eh, até a gerência. E aí depois da gerência, aí eu fui subindo, né? Hoje eu já não estou no operacional da loja, no chão ali. Eu visito todas as lojas, eu participo de todas as lojas, mas eu não estou 100% no operacional. Estou um pouco mais no estratégico. Mas foi assim, essa abreviação da minha história dentro do material de construção, né? Mas eu acho que foi importante você ter passado por todos os setores, porque te dá base também para quando você era um líder na loja, você poder cobrar a galera e até mesmo ensinar quem estava chegando. Total, cara, total, assim, foi extremamente importante. E como eu disse, no começo eu não enxergava, assim, tipo, eu ia bicudo, Eu imagino, ainda mais menino novo, sei lá, 19, 20 18, anos, pô. 19 anos, ia bicudo, assim, fazer Eu algumas coisas. imagino. Mas, assim, fui me apaixonando, cara. E hoje nós somos revenda de material de construção, mas desde cedo eu entendi o propósito da São Bento, que é um propósito que vem do meu pai, assim, que é além de vender material de construção. É se envolver com a comunidade, se envolver com as pessoas, se preocupar com os colaboradores, se preocupar com o bairro que você tá. Então, isso vai além do material de construção. Acho que pra gente, o material de construção, pra São Bento, o material de construção é, é a venda, mas o projeto, o propósito é muito além disso. Show. Então, para mim, vender material de construção é só um meio para a gente, de fato, alcançar o nosso propósito. Cara, e isso dá sentido ao business propriamente dito. Eu acho que não é só vender por vender, né? Isso que transforma ali, você põe mais coração no negócio. Ah, com certeza, assim, para a gente e para São Bento, e acho que todos os nossos colaboradores entendem isso, é, é uma empresa muito humana, é uma empresa que se importa muito com um todo, não só. A gente não está ali para acumular riqueza, ou só para acumular riqueza. Nós estamos ali para colaborar com a cidade. Acho que a gente. E através dos sócios, do fundador, assim, o César e a Cecília são pessoas extremamente doadoras de tempo, de envolvimento, de querer mudar a comunidade, de querer melhorar a vida das pessoas. Isso faz com que, ou fez com que a São Bento alcançasse ou chegasse aonde ela chegou. Assim. Isso é Show. muito por conta desse coração, desse propósito maior, sabe? E eu, desse lado, como fornecedor da São Bento, já há mais ou menos uns 6 anos, eu sinto que nas lojas existe um ambiente acolhedor. Acho que não só para o cliente, mas também para os funcionários e para os fornecedores. É uma loja gostosa de visitar. Sempre fui muito bem recebido por todo mundo, pelos compradores, pelos os vendedores, por todo mundo. Então, a forma com que vocês acabam tratando as pessoas mesmo é muito legal, cara. Não é em toda loja que a gente vê isso. Cara, igual eu falei, acho que isso é cultural, isso é cultura da São Bento. Nós estamos ali, é além do negócio comercial, sabe? O comércio é meio, a porta aberta ali é meio. Tá, a gente está além disso. Então, a São Bento, ela, de fato, é uma coisa que... E é um legado que eu já entendi e é o que eu tenho que levar. Assim, nós estamos ali como porta aberta, como lojas, mas para além de vender material de construção, acho que a gente está para transformar vidas ali. A São Bento Tanto é que o nosso propósito é transformar a reforma ou a construção em uma experiência segura, prazerosa e memorável. Então, todos os nossos colaboradores, eles estão ali também para isso, sabe? Cara, é um lema bem, bem bacana. Eu acho que ter isso fixado na cabeça do pessoal transforma a experiência de compra de um momento tão crítico da vida de uma pessoa que é reformar ou construir. E foi justamente por isso que a gente criou esse propósito, assim. Já existia isso dentro do nosso coração,
mas a gente entende que a construção, a reforma, eh a gente vê que o pessoal como um todo, eh, passa muito perrengue e muito sufoco nesse É momento. estressante, cara. É estressante esse período. E a gente precisa ser um meio de auxiliar isso a ter o propósito mesmo é ter transformar isso numa experiência segura, prazerosa e memorável. É o bem talvez o mais precioso, o seu bem mais precioso. E ele tem que ter uma outra recordação, uma outra lembrança. Top, top. E aí hoje a São Bento ela já tá na segunda geração. Começou com teu pai, agora com você. E o que que você vê da São Bento? Hoje já é uma rede com 4 lojas. O que que você vê daqui pra frente, cara? Cara, eu vejo assim, segunda geração somos, já sou, né, segunda geração, mas embora os meus pais estejam lá presentes assim, eh são extremamente respeitados e o que o Cezão falar tá falado, e o que a Cecília olhar tá bem olhado. O Tarso que o diga, né? Mas o que eu vejo para o futuro é, cara, a gente vê um cenário que ainda dá pra gente crescer muito. Nós confiamos nessa evolução do mercado, e acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, no decorrer do podcast. E o Mate Conversa também tá aqui para apoiar esse propósito que também é meu, de evoluir também o nosso segmento, o nosso setor. Então eu vejo que tem muita evolução, tem muita coisa para a gente crescer, como São Bento, como segmento de material de construção, e a gente está aqui aberto para pegar o melhor dessas oportunidades, né? A gente aproveitar e mudar o segmento. Acho que um dos meus, aí é meu mesmo, desejo assim, é transformar. Eu vejo que infelizmente, e eu sou parte disso, não tiro isso de mim, a minha responsabilidade. Eu também entendo que o nosso setor está muito atrasado, assim. E é um desejo meu transformar isso, ou ajudar a transformar esse nosso segmento, nosso varejo de material de construção aí. Legal, cara. Legal. Eu acho que é uma história Fabinho, mas eu show. já falei muito de mim, a gente ficou aqui 10 minutos correndo sobre a minha história. Conta sobre você agora, cara. Chegou a Cara, sua hora. Brilha! vamos lá, né? Solta a voz agora. Eu sou inserido no mercado de material de construção meio que na marra também, bicho. Eu sou engenheiro elétrico de formação, acho que isso nunca falei aqui no podcast, e eu sou representante comercial. Hoje eu tenho um escritório de representação comercial, onde eu atuo praticamente no segmento de material de construção, ferragens e ferramentas ali. E eu chego muito novo no material de construção. Eu sou ingressado no comercial logo de cara em 2013. Tinha acabado de fazer 19 anos. Eu nunca tinha vendido um parafuso na minha vida. Só que eu tinha um embasamento técnico de já ter trabalhado em algumas indústrias já. Mas você sempre foi desenrolado assim? Não. Não? Aí é que tá. E já vou chegar nesse ponto. Eu sempre fui muito tímido, cara. Eu sempre fui muito recatado. Eu nunca fui muito bom em comunicação. Nunca fui um bom orador, enfim. E sempre com muita vergonha. E aí surgiu essa oportunidade de emprego na Legrand, que foi meu primeiro emprego no comercial. E aí eu acabei. A oportunidade de emprego era muito boa, numa multinacional, um salário muito maior do que eu tinha na época. E eu aceitei o desafio pelo salário, pela Não era oportunidade. nem pelo cargo ali, Não, nem imaginando um futuro, um plano de carreira, nem nada. Falei, cara, nessa idade, esse salário eu não vou ganhar em lugar nenhum. Abraçou. Era tipo o dobro do que eu tava ganhando, cara. E eu tinha um conhecimento técnico, já estava, acho que no segundo ano de engenharia. E aí eu recebi a oportunidade de trabalhar no comercial na Legrand. Completamente cru na parte comercial, porém com embasamento técnico para atender um segmento de montador de painel, indústria, fabricante de máquinas e tudo mais. E ali naquele momento eu tive que aprender na marra. Porque jogaram alguns catálogos na minha mão, algumas amostras, e falaram: bom, beleza, você já tinha trabalhado em montador de painel, já tinha trabalhado em fábrica antes, como montador, como manutenção e tudo mais. Agora vai lá, você sabe do produto Vai vender. tecnicamente.
vai vender o que você usava. E você começou a vender essa pasta, era vender pra quem? No começo? Para empresas que montavam painel e Entendi. fabricavam máquinas. Eu, basicamente, quando eu entro na Legrand, eu vendia painel mesmo, quadro de comando e painel modular, que era basicamente o que eu tinha sido contratado para trabalhar, Aham. para vender mesmo. E eu tinha o conhecimento do outro lado, de montar os produtos. Eu até comprava na empresa que eu trabalhava antes, eu até comprava da Legrand. Eu era cliente, a empresa Certo. era cliente, Da enfim, Legrand. compravam aqueles produtos. Eu falei, bom, beleza. Peguei o catálogo, pus numa mochila e comecei aí. Tinha uma base de clientes lá, uma planilha de clientes, enfim, a região estava bem crua na época. E aí eu comecei a ir. E as primeiras foram uma grande porcaria, cara. Porque, Normal, né, cara? nossa, bicho, Uma insegurança. muito. Era insegurança E- e principalmente aquela responsabilidade de tipo, bicho, eu não posso falhar porque um trampo desse não bate na porta duas vezes, entendeu? Era a minha cabeça, cara. Pô, 19 anos ali, muito novo. E aí eu falei, cara, eu não posso falhar. Eu preciso É dar a certo nisso oportunidade aqui. da vida. É a oportunidade da minha vida. E aí, enfim, automaticamente eu tive que ir perdendo minha vergonha, esse meu medo de falar em público, esse meu receio, enfim, até com autoestima, com tudo. Era um combo assim que eu era extremamente envergonhado. E aí, cara, com o passar do tempo, eu tive que ir na marra, porque eu precisava produzir, eu precisava ter um desempenho, eu precisava fazer com que aquilo desse certo. E aí foi, bicho. Fiquei lá de 13 a 19, fiquei 6 anos na Legrand. Só que nos últimos 2 anos, 4 anos foi full fabricante de máquina e montador de painel. Então eu não abria o leque. Só que nos últimos 2 anos houveram algumas mudanças na gerência, na diretoria. E aí eles me puseram para atender a linha da Piau dentro do grupo Legrand, Aham. que basicamente é o público dela é a loja de material Aí de você foi pro construção. varejo. Aí foi quando eu fui inserido no varejo. Entendi. Até então eu só trabalhava com indústria, com fabricante. Ali nesse momento, em 2017 provavelmente, foi quando eu entro pro distribuidor, para loja de material elétrico, para loja de material de construção. E nessa eu fico 2 anos. 2 anos ali, Lá na Piau. lá na Legrand, atendendo a indústria e atendendo O o varejo. varejo também. E aí, ô E é Júnior, só um parênteses aí. vai lá. É, qual é o mais difícil? Qual é o comprador mais difícil? Ah, o do varejo. Do varejo é muito mais difícil. Muito mais. Porque na indústria é uma compra Demanda, né? mais técnica. É uma compra que o cara precisa. Ele não compra para estoque, ele não compra prevendo algo no futuro. A indústria compra de acordo com a demanda. O cara vendeu uma máquina, ele vai Tem lá e que vai montar um comprar. painel, É aí ele isso, monta. ele Aí ele vendeu. compra. Exatamente. Ah, o cara pegou uma obra que vai precisar de 10 painéis. O cara vai comprar os 10 painéis ali. Então, é uma demanda técnica e uma demanda certeira. O varejo, não. E como foi essa, pô, depois desse período, esses últimos 2 anos dentro da Piau, como foi? Apanhei pra caramba. Apanhei pra Começou caramba. tudo do zero de Do novo, zero, porque eu que não tava. tinha quase nada a ver. Não, absolutamente nada a ver, porque eu tava acostumado numa pegada de trabalho onde a demanda vinha, eu desenvolvia o projeto, fazia cotação pro cara dos materiais e tudo mais. Quando eu chego no varejo, é 100% diferente, porque aí eu tinha que fazer uma proposta do que eu queria que o cara comprasse e argumentar a ponto do cara acreditar no que eu tô falando e comprar. Seja por uma oportunidade de preço, uma oportunidade de mercado, uma promoção que a empresa está fazendo naquele mês. Tudo isso girava. Pô, então você tinha que espremer o cara para ele aumentar o mix, para ele conseguir. Pô, todo jogo comercial propriamente disso, Entendi. que na indústria não tinha necessidade. E nesses últimos 2 anos de representante em varejo, você ainda é CLT lá. E lá eu era CLT. Lá eu fui CLT até 2019. Aí o que aconteceu?
Nesse meio tempo, eu me formo em engenheiro. E aí, eu já estava um pouco insatisfeito lá, porque eu não Já crescia. não era mais o salário da vida, né? Já não era mais o salário da vida. Quando eu tinha 19 era legal. Já com 26, mais ou menos, 25, 26 anos, já acho que já dava para ter melhorado, enfim. E eu pedi oportunidade, eu já tinha me formado, já era engenheiro, e as coisas não aconteciam, as coisas não iam para frente. A multinacional é muito burocrático, Sim. é muito complicado, você também ter uma oportunidade é só quando surge uma vaga, enfim. Só que as coisas estavam acontecendo muito rápido, eu já tinha casado, eu já tinha me formado, então ali eu comecei a ir buscar oportunidades no mercado. Só que eu nunca imaginei ser representante. Nunca nem me passava pela cabeça. Eu achava que era algo absolutamente muito difícil, algo muito fora da minha realidade, que tinha que ter muito dinheiro guardado para ser representante, para começar a ser O que representante. dizem é que tem que ter pelo menos um ano de caixa aí pra você. Pois é, porque até engrenar demora muito. Mas o que aconteceu? Eu achei uma outra oportunidade numa outra empresa, fora do segmento total. Eu ia voltar a trabalhar só na indústria, no ramo de energia solar e carregamento de empilhadeira. Era um negócio, era carregador para empilhadeira e sistema de energia solar, uma multinacional austríaca e tal. Mas eu ia mudar 100% do foco da minha vida. Mas eu estava decidido aí, já Entendi. não estava mais feliz ali, não estava mais satisfeito. E eu ia trocar a rota da minha vida total. Aí eu pedi as contas na Legrand, larguei 6 anos de rescisão lá embora, pedi as contas e estava cumprindo aviso prévio quando eu chego para entregar a documentação na empresa nova para fazerem a minha contratação, eu descubro que eu tô com a habilitação cassada. Que eu tinha extrapolado os pontos e eu tinha recebido a E notificação. lá precisava da carteira pra trabalhar. Sim, porque era vendedor externo, igual eu era na Legrand. E aí o Detran retém a minha habilitação e eu fico 7 meses de gancho. E aí você foi brecado lá. A outra empresa fala, então, não consigo te contratar. Vou ter que cancelar a tua contratação, Caraca. porque eu preciso de você pra rua. Você tá sem habilitação, não dá. E aí? Putz, bicho, aí foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque eu já era casado, eu já tinha uma casa ali, minha esposa trabalhava na época, né? Ajudava em casa, mas ainda assim precisava do meu salário. Era Era complemento de renda, né? extremamente importante. E aí, putz, meu, eu fiquei, sei lá, Aí, enfim, cancelou a contratação, zero de chance, não tem mais o que fazer. É, Que infelizmente. luz, luz que desceu aí. Conta pra nós. Exatamente. Aí, cara, eu fiquei 2 semanas mal em casa, zoado mesmo no quarto. Falei, bicho, vou ter que dar uns 2, 3 passos para trás agora na minha carreira. Vou ter que. Eu já tava como vendedor externo, sênior, tal, que eu tinha sido contratado na outra empresa, já um carguinho legal. Eu ia ter que voltar uns 2, 3 passos para trás na minha carreira, ia ter que ser vendedor interno, de telemarketing, alguma coisa do tipo, para esperar esse período de habilitação suspensa, para Pra aí sim poder. voltar para a rua. E, cara, depois que eu descobri a rua, que eu fiquei 6 anos na Legrand, Você não queria voltar mais no não interno. queria mais sentar numa mesa atrás de um computador, porque a rua me realizou ali, ali eu me descobri. Ali eu descobri que a minha vocação, o meu dom é para trabalhar na rua. Será? Ó, pode ser que mude, né? Mas enfim. Aí, cara, aí minha esposa falou: Meu, por que você não vira representante? Porque você não tem nada a perder. Já tá sem Já tá sem emprego. nada, ok? Já tá sem nada. Vira representante. Representante, ninguém quer saber se Tem você tem carta ou não. habilitação, não tem, se você tá com o carro, não tá, se o carro tá com o documento pago, não. Ninguém quer saber. O cara vai contratar a sua empresa e aí você dá seu E resultado. ali você já abriu as outras. Tá. Ali eu falei, então, beleza, é isso. Tô fazendo nada, vou abrir a representação. Aí a gente foi no contador, tudo, abrimos o escritório, abrimos a empresa. E aí eu Sem falei, nenhuma pasta. então, aí o primeiro cara que eu liguei foi o André da de Compel, porque ele já era meu amigo de quando eu trabalhava na Piau. A gente tem um amigo em comum, eu e ele, que é o Ronaldo da MX,
que é um cliente que era meu da Piau e é um cliente de Compel até hoje. E assim, a gente é muito amigo. E um dia o Ronaldo foi lá na Piau, no showroom da Piau, e ele falou, bicho, posso levar o dono da Compel? Ele é muito meu amigo e tal, e eu queria levar ele. Aí eu falei, pô, leva. E eu levei o André, o dono da Compel, lá no showroom da Piau. E a gente passou uma tarde lá. Ele manjava mais das tomadas da Piau do que eu. O cara era um gênio, assim, ele estuda muito os concorrentes. E ele me deu uma baita aula de interruptor e tomada, de processo de fabricação e tudo mais, que eu nunca nem fazia ideia. E um dia, nesse dia que a gente foi, ele falou, bicho, um dia você vai trabalhar comigo. Eu falei, imagina, André, que isso, tal, até parece, sei o quê. E ele, quando eu abri o escritório, ele foi o primeiro cara que eu liguei. Sacou o contatinho da carteira, Não, né? já era. A gente tinha trocado contato e tal. Liguei pra ele e falei, e aí, Dé, beleza? Então, beleza. Aí eu falei, bicho, virei representante. Ele falou, eu tô viajando, mas já pode mandar a documentação. Caraca, que legal. Já pode mandar a documentação agora, que eu já tenho uns clientes que tá na minha mão aqui, que eu já vou passar pra você já ir fazendo uma moedinha. Ele é um cara que me ajudou e me ajudou André, muito. então, ó, nós esperamos você aqui pra contar essa sua versão dessa história, hein, cara? Você é um cara que precisa estar sentado aqui. Tem muita história de superação, muita história boa na mão dele lá. Inclusive tem uma quentinha da Compel. Essa é quente. Saiu agora essa semana, que a Compel foi comprada pela Simon também. Então eles fizeram essa fusão, uma multinacional espanhola comprando uma empresa nacional aqui. E, cara, agora é sem limites pra gente. Legal. Agora é sem limites. Então a gente quer um pouco dessa... André, vem aqui contar essa história. Venha, porque é muito legal. E aí, assim que eu entrei na Compel, já logo apareceu a Brum pra mim. Então, a Brum era um produto que eu tinha super experiência, tinha um super know-how também. Acabei incorporando a Brum no meu escritório. E aí, cara, hoje a gente já conta, eu já tenho além de mim, tem o Matheus que trabalha no meu escritório, que ele fica lá full para atender os clientes, para me deixar solto na rua, para me deixar vir gravar podcast. Matheus, sem você não teria Mate Conversa aqui com a minha presença, muito importante. E hoje a gente já tem 5 empresas hoje no escritório, legal, de Compel, Brum, Gedore, Gaia e Elitec. E a Sigma Tools. Sigma Tools foi a nossa última entrada no escritório também. Baita de uma empresa de máquinas e ferramentas elétricas, focado, nichado mesmo no segmento automotivo, de estética automotiva. Legal. Então essa é um pouco da nossa história, né, Fábio? Bem resumida aqui. Bem resumida, cara. No dia que o André vier, eu falo um pouquinho mais. Acho que tem bastante história a partir dessa história que a gente contou, dessas nossas histórias, né? Muito. E aí, como a gente se encontra? O Fábio já vendia pra gente lá na São Bento há alguns anos. E assim, nunca tive tanto contato com o Fábio. Ele passa lá sempre com o Tarso que compra a linha do Fábio. E aí, nos últimos tempos, a gente vinha conversando. O Fábio é meio doido, mesmo ele falando. Por isso que eu perguntei se ele era desenrolado, porque ele sempre ia na loja com alegria, bem espontâneo, assim. Pra falar do Corinthians, então. Ah, não, então pelo amor de Deus, aí eu não falo, eu dou aula, né? E aí, nos últimos tempos, cara, esse negócio de melhorar o mercado, de dar uma voz diferente pro mercado, ou de ser uma voz diferente no mercado, puta, como que eu faço isso, né? Qual é a possibilidade de eu fazer algum movimento, né? E aí, num almoço, ou não lembro se foi no almoço ou lá na Gaia, no showroom, falei, cara, o que você acha de a gente montar um podcast? Falei pro Fábio, eu tenho vontade de montar um podcast para falar de material de construção. Ele falou, tô dentro. Porque eu também sempre tive muita vontade de me comunicar. Esse negócio da comunicação me pegou muito nos últimos anos. E um assunto que é familiar para nós dois, né? Porque a gente vive e respira isso mesmo no dia a dia. E aí o Júnior me fez essa proposta, eu falei, pô, vamos. Só que sabe quando você fala, pô, vamos, mas você fala, putz, é aquela coisa que talvez nunca aconteça, vamos marcar, vamos e não sei o quê. Só que dessa vez foi diferente, porque naquele mesmo dia a gente já começou a falar, bom, então beleza, vamos pensar num nome. E aí as coisas foram acontecendo, né? Aí saiu o Mate Conversa no dia, um dia depois a gente que teve um evento, e aí saiu o nome, aí daqui a pouco já tinha um formatinho,
Dali a pouco já, beleza, já tinha, vim aqui na Arts Filmes, que abriu as portas pra gente gravar o primeiro episódio. Então, o episódio do Roger era pra ser foi Foi um um episódio piloto, né? foi. Foi pra gente sentir e ver como que ia ser. E, cara, foi pra gente, assim, que eu nunca tinha pisado em um estúdio de podcast pra gravar nada. Foi um puta de um, assim, pra mim eu considero um sucesso. Total, total. Baita resultado por ser um primeiro episódio, tudo novidade, a gente super travado Sim, ali, total. super ansioso na expectativa de como vai ser, como não vai, como conduzir. Eu achei que o resultado final ficou muito bom e também o resultado em números eu achei que foi sensacional, cara. E aí a gente, pô, beleza, vamos focar nisso. E, pô, tivemos esse episódio do Roger, esse piloto, que foi pro ar já, o nosso primeiro episódio. E aí, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Pô, e aí ficamos animados, né? Porque a ideia do Mate Conversa é, de fato, descomplicar o material de construção, é ser mais uma opção de voz pro nosso segmento. Acho que nós precisamos dar voz para as indústrias, nós precisamos dar voz para os consumidores. E aqui acho que é um canal para isso. É um canal aberto, é um lugar onde a gente sempre vai estar aberto a escutar e ser esse porta-voz independente do lugar de fala, né? Porque existem vários lugares. Tem a indústria para falar, tem o lojista para falar, tem o representante para falar, tem um consumidor final para falar. E todo mundo precisa se conversar. E a ideia do Mate Conversa é justamente isso. É trazer esse tráfego, ser um canal aberto para que a gente possa conversar sobre o nosso segmento, que infelizmente, eu vejo ele muito carente e que com muito espaço dessa conversa. E nós precisamos provocar isso. Sem dúvida. E eu vejo também a respeito do material de construção que tem muito paradigma, cara, tem muita Essa crença, né? resistência. E que a tecnologia está avançando e muitas vezes a galera, o consumidor final, a galera na rua, ela não tá vendo essa tecnologia. Muitas vezes por falta de comunicação da indústria com o consumidor propriamente dito. Pô, a gente participa da FEICOM. Eu como expositor, você como visitante mesmo, Sim. né? E a gente vê tanta coisa legal, cara, que a galera expõe na feira e que isso não chega na ponta em quem deveria chegar de fato. Fica nichado, né? É uma comunicação nichada. Gasta-se milhões Gasta. em eventos, e assim, acho que tem que ter a Tem que FEICOM ter, mesmo, claro. tem que ter a Revestir, tem que ter a Expoluz, né? Isso, a House House Decor. Decor tem que ter, acho que todo mundo, as indústrias tem que estar lá mesmo, mas tem que ter outros caminhos também para que possa chegar essa comunicação no consumidor final, né? E principalmente numa linguagem fácil. Sim. Porque também se chega com termos muito técnicos, se chega de uma forma que o consumidor final ele não entenda e também não se interesse, tanto faz, Sim, não adianta. total. Então, o lance de descomplicar é muito importante, de trazer a solução mastigada de uma forma simples e objetiva. Porque, igual você falou, existe muita solução, as indústrias já criaram Sem dúvida. muitas coisas que o consumidor final não entende, não sabe. A loja não consegue passar da melhor forma, muitas das vezes. O vendedor ou o representante, porque tem um caminho muito grande entre a produção ou a criação de um produto até chegar na gôndola. Existe um processo muito grande, assim, e às vezes falha essa comunicação no meio do caminho, independente de qual é o erro de quem, assim. E a gente está aqui para tentar e ser um canal para colaborar com isso, para essa comunicação ser mais direta e próxima, né? Sim, e eu vejo que o caminho está aberto. O caminho está aberto, a gente tá seguindo uma linha bem bacana nesse sentido. E eu acho que a gente tem um futuro muito legal à frente, porque a linguagem é fácil, o trato aqui é bem convidativo para que o podcast voe. E aí eu já deixo isso em aberto para as indústrias que quiserem falar com
com os ouvintes, com os telespectadores, ou os inscritos, enfim. Com o consumidor, Com de o consumidor fato. final, assim. Né, o espaço está aberto aqui, a gente está com muita vontade de descomplicar mesmo, de descomplicar os produtos, de oferecer esse serviço de uma maneira mais simples e direta. Então, um canal aqui, um podcast totalmente informal, onde a gente vai falar ou tentar falar da maneira que o consumidor quer ouvir, porque tem muita, mesmo eu vivendo do material de construção, tendo loja, participando dos eventos, das feiras, ainda assim tem coisa que eu não conheço. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque eu vejo que a tecnologia ela avança muito rápido e não dá tempo de ficar por dentro de tudo e em 100% dos setores, seja elétrico, hidráulico, do material pesado mesmo, ou de ferramenta, cara. Ferramenta, cada dia você vê uma Sim. ferramenta nova. Então, se um dia a gente tiver a oportunidade de trazer alguém aqui para falar de ferramenta, por exemplo, cara, vai bombar, porque ferramenta é um negócio que desperta interesse de todo mundo, e seja a ferramenta que seja, sabe? Então, tem espaço. Você é fabricante, você é indústria. Use esse canal para poder se comunicar com o consumidor, que eu tenho certeza que vai dar bastante resultado. E não precisa ser só exclusivamente o nosso, o Mate Claro. Conversa. Tem alguns outros podcasts que existem aí para falar do material de construção. Que, cara, eu acho que a indústria precisa, de fato, usar melhor isso. Ter essa comunicação mais rápida, usar a internet para que isso. A gente, no primeiro episódio, a gente falou sobre a Baltec e como a Baltec consegue encurtar o caminho, né? Então, eu acho que as indústrias elas precisam, às vezes, facilitar o marketing, deixar ele mais próximo do consumidor final e usar esses espaços, a internet e os podcasts, esses momentos que nós temos para poder falar sobre produtos, sobre a indústria, sobre o varejo. E aí um outro lado você também, lojista, o consumidor final que quiser, amigo que quiser participar para a gente trocar um papo sobre construção, sobre o nosso ramo, o material de construção de maneira geral, o espaço aqui também está aberto. Acho que nós também somos um porta-voz do consumidor final. Porque isso também talvez, eu não sou a indústria, né? Mas talvez seja uma dor da indústria de não conseguir ouvir o que o cliente final fala. Sem dúvida. E é a voz principal. Sim. É a voz principal que devia ter mais espaço mesmo, né? Então você tem um excelente ponto que citou agora, porque muitas vezes a indústria está criando uma série de coisas que para o consumidor nem sempre faz sentido. E é muito louco, assim, a gente começou o podcast não como uma brincadeira, porque a gente já levou a sério o negócio, mas a gente já chegou, pessoas já vieram falar comigo que eu nem esperava. Então, nós estamos sendo vistos de alguma forma. Total. É claro que é um projeto totalmente ainda embrionário, é o início do projeto, mas mesmo sendo início, assim, sendo o começo, o Mate Conversa já está sendo visto, cara. Então, como o nosso segmento tem uma carência de comunicação, de meio, o espaço aqui, ele já foi visto, já foi, de certa forma, reconhecido. Então, nós precisamos ser, de fato, esse meio de comunicação entre todas as partes. Quando eu falei com o Fábio, eu falei, pô, Fábio, eu quero ser ponte. Eu quero ser o acesso, um Mate Conversa ser o acesso entre todas as partes, assim. Eu quero que todo mundo se comunique ou possa se comunicar através do Mate Conversa. Legal, legal. E eu tenho uma certeza muito grande de que a gente vai conseguir, cara, um passinho por vez, crescer e ter voz, e ter uma voz ativa aí. Aquela brincadeira de, um dia a gente vai estar andando na Feicon lá e a gente vai ser reconhecido, a gente vai ser chamado para um lançamento de produto, de uma marca e tudo mais. Eu acho que isso a gente falou numa reunião que a gente teve como uma brincadeira, mas eu tenho plena convicção de que isso pode acontecer, cara. E é muito louco, né? Você falou aqui sobre timidez, eu falei sobre timidez. E é muito louco onde
é que a gente tá ultrapassando algumas barreiras que nós tínhamos. Eu Total. nunca achei que eu ia ter um veículo de comunicação ou fazer parte na apresentação de escola. Eu nunca quis ser nada. Eu sempre tive vergonha de me apresentar na apresentação de artes. Eu lembro uma que eu fui muito mal, assim. Olha. Então, ser esse porta-voz eu recebi uma mensagem, um abraço, senhor Adilson, o presidente da Nikkei Brás. Mandei sobre o Mate Conversa para ele respondeu assim, pô, que legal o projeto. E ele me tratou assim como um embaixador do segmento. E isso para mim já é um puta de um reconhecimento. Mesmo sabendo as nossas limitações, aonde a gente já chegou, onde ser tratado dessa forma só é um carimbo assim de, pô, vocês estão no caminho certo. Estamos no caminho certo, não tenho dúvida. E com um episódio só. Eu acredito no que você falou aí, que muito em breve nós estaremos participando de eventos de indústria, sendo esse porta-voz não como, assim, entre aspas, como uma imprensa aí, no sentido de divulgar. A gente acho que esse é o caminho, é o que eu penso em divulgar e expandir as informações do material, difundir as informações, né, do material de construção. De uma forma descomplicada. De uma forma Esse descomplicada, é o principal. é isso. Eu não sou técnico, eu sou formado em administrador, fiz faculdade de administração, sou pós-graduado em gestão de marketing, não sou nada técnico no sentido de material de construção. Tudo que eu aprendi foi desses quase 20 anos de vivência dentro desse cenário, né? Então, aprendi muito do dia a dia, pô. Tudo que eu sei é do dia a dia, é muita gambiarra, é muito querendo, de fato, sempre que eu gostava muito quando um cliente ia na loja e falava assim, cara, eu tenho um cano aqui e não dá pra fazer uma linha reta, eu preciso fazer pirueta para encaixar. Como que faz? Eu tenho rosca, eu não tenho rosca, o que eu faço? Puta, eu ficava pensando, olhando, eu falei, cara, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo outro e entregava a solução para o cliente de uma maneira tipo, que é um produto que não existe e eu juntava as peças e fazia existir, sabe? Legal. Então, para mim, isso sempre foi muito gostoso. O cliente, pelo menos na minha mão, assim, o cliente não saía sem ser ouvido. Porque às vezes eu não tenho um produto para resolver o problema do cliente. Mas ouvir ele, entender o que ele queria, o que ele quer, tentar solucionar o problema dele, isso na minha mão, sempre o cliente ia sair, cara. E o cara, ele se sente aconchegado quando... Acho que faz parte do ser humano também. O ser humano gosta de ser ouvido. Total. E aí, quando você tem essa voz e você é ouvido, você se sente bem. Né? Então, isso é muito legal. E aí, isso não cabe não só para o ser humano, mas também para a indústria. Sim. Para a indústria. Então, é um baita projeto, cara. Modéstia à parte, é um baita projeto, é um baita formato e eu tô bem empolgado e com bastante expectativa aí pro futuro. Não, eu acho que o futuro, como você falou, tem coisas muito boas para nós, assim. Tá só no início, tá começando, mas vem muita coisa boa pela frente, episódios bons, a gente tá tentando selecionar os melhores convidados, e assim, a gente é muito vivo no sentido de que a gente tá observando o episódio, reassistindo os episódios, né, revisitando o que a gente conversou para tentar sempre melhorar, né? Uma autocrítica, e a gente até pede para as pessoas mais próximas, para as nossas esposas, Sim. enfim, para elas também passarem esse feedback pra gente, porque agora é a hora de ir acertando. Isso. Agora é a hora da gente ir entendendo se o caminho tá certo, se não tá, para onde vai, para onde não vai. E você aí, lojista ou fornecedor que tá assistindo, ou já assistiu algum episódio nosso, cara, deixa aí no comentário, manda uma mensagem pra gente, muito provavelmente vocês são próximos nossos, assim. Sim. Para trocar ideia, porque a nossa vontade, nosso intuito sempre é melhorar o nosso setor. Não é um projeto meu, não é um projeto do Fábio. O Mate Conversa,
o ideal do Mate Conversa é colaborar com o segmento. É maior do que tudo isso. E aí eu vou lançar até um outro desafio. Você que está assistindo a gente, coloque nos comentários o que você gostaria que a gente trouxesse também de solução, o que você gostaria que a gente trouxesse de conteúdo, para fazer com que também a gente vá atrás. Se a gente não conhecer alguém que especificamente de algum assunto que surgiu, a gente vai atrás, a gente com certeza conhece alguém que conhece. Com certeza. Então, você como conhece muitos fornecedores e eu conheço muito lojista, a gente vai conseguir trazer assuntos relevantes e que sejam da preferência aí da nossa audiência também. Não, legal, muito legal essa... Não tava no script. Não tava, acabei mas, de pô, ver esse insight aí. É legal, acho que é isso mesmo. A gente tá aqui para ser porta-voz de vocês, porta-voz do segmento, então esse é um espaço nosso. Nós somos só caminho aqui para que tudo isso aconteça. Nós estaremos extremamente abertos e atentos a todos os detalhes e a todos os movimentos. Então a gente está aqui para tentar não, a gente vai conseguir, nem que for uma pedrinha, um degrauzinho, a gente vai conseguir subir nesse nosso setor aí, a gente vai colaborar com ele. Sem dúvida, sem dúvida. E vai... Um outro ponto que eu acho relevante é que esse nosso setor de material de construção, ô Júnior, eu vejo ele cada vez mais envelhecido. Cada vez... Você não vê uma galera nova ingressando no material de construção. E isso em todos os sentidos. Sim, concordo. Não só no meu caso como representante, mas em todos Lojistas. Exatamente, em todos os sentidos. Então, talvez essa nossa forma de se comunicar traga um público diferente do que está tendo hoje. Concordo. Então, é um caminho também, cara. Dá uma renovada nesse sentido. Não, você tem razão. Acho que eu vejo alguns lojistas, eu faço parte da Nikkei Brás, desse associativismo, já fiz parte da Rede Construir no passado, e tem algumas lojas que infelizmente elas se perdem no meio do caminho, falando dos que eu conheço, né? Tem muita loja que se perde no meio do caminho porque, não tem sucessão. Os filhos, tem muitos que... O material de construção, teoricamente, é chato. Uhum. Não é bonito, não é legal. Você vender saco de cimento não é bonito. Então, eu vejo que vai dispersando e vai ficando velho, né? Fica parada no tempo, cara. E a gente tá aqui, assim... eu ainda tenho muita coisa para melhorar, para evoluir, para aprender. Acho que o aprendizado, esse lifelong learning de fato, para a vida inteira. A gente precisa entrar nessa linha de raciocínio de que o aprendizado é para a vida inteira. Então, eu vou buscando isso e eu quero fazer com que o nosso segmento, de fato, melhore, que essa segunda, terceira, quarta geração, a gente consiga dar sequência, e não só dar sequência, mas, cara, se eu puder melhorar um pouquinho o meu segmento, a minha loja, trazer alguma inovação... infelizmente eu vejo poucos lojistas, assim, tem alguns exemplos que são próximos, ou as pessoas que eu conheço, não conheço muita gente dentro do material de construção, mas você tem Alexandre Sugiura, segunda geração, trazendo coisas novas, Eric Tocco, Rede Construir Diamante, Rede Construir Centro, o Kevin do Ionas, alguns lojistas que são... segunda geração ali, e estão tocando e tentando trazer inovação no mercado. E é isso que o mercado precisa. E assim, de novo, gente, eu topo e acho que a gente tem que se unir para melhorar esse mercado cada vez mais. O Nikkei, inclusive a Nikkei Brás, faz muito disso, assim. É um trabalho muito bem feito, eles pensam muito... no associado, no segmento, eles levantam bandeiras que são importantes para o nosso segmento. É uma rede que hoje tem uma voz muito forte perante a indústria, principalmente, perante ao mercado, e a gente troca muita ideia lá. Dentro dos nossos grupos de WhatsApp, dentro das nossas conversas, a gente troca muito, e é muito importante você estar dentro de um grupo. Você fazer parte de um grupo voltado ao segmento, e onde todo mundo tem o ideal único de evoluir e expandir não só o seu negócio, mas o negócio como um todo. Lá, seu Adilson, Douglas,
o Onaga sempre estão dispostos e buscando uma melhoria do nosso segmento. Isso é extremamente importante, pô. E eu vejo, eu pude participar da última reunião Aham. da Nikkei. E eu vi que lá todo mundo se trata muito como amigo e não como concorrente. Total. Então isso é muito importante. Porque, cara, se você tratar a loja do lado ali, ou a loja do mesmo bairro, que ali tem vários lojistas que estão no mesmo Em bairro Itaquá deve ali. ter umas 4, 5, cara. Então, e aí você tratar esses caras como seus concorrentes e não se entrosar com eles e não trocar ideias, trocar informações, você vai ficar preso no seu mundo, cara. Então, essa é uma visão que eu achei bem legal, que ali tá todo mundo no mesmo barco, lutando pelas mesmas Sim. coisas. E lá tem lojista grande, lojista um pouco menor, lojista médio. Tem todo tipo de loja com um único ideal, que é melhorar o nosso negócio. Melhorar, claro, cada um o seu, mas o negócio num todo. Lá a gente luta por um todo, não por mim só. Claro, e condições muito boas para dos fornecedores que estavam lá na reunião também, independente do tamanho da tua É, loja. porque o grupo é sério, né? Lá o Nikkei Bras, ele é um grupo sério. A gente tá lá É um ganha-ganha sempre. É de tirar o chapéu, então de parabéns. E o Mate Conversa também é parte disso. A gente quer ser esse... que o segmento cresça, já falei aqui. É o ideal e a ideia é fazer com que o nosso segmento do material de construção evolua. Boa, boa. Certo, Fabião? É isso, ô, Júnior. Temos mais um episódio concluído com sucesso. Cara, baita de uma conversa. Eu achei que deu pra falar um pouco mais a respeito da gente, pra humanizar o podcast também, né? Pra deixar a gente um pouco mais... Quem é esses dois? Completamente malucos. Esses caras do nada vão falar Soltaram um aí. episódio do nada. Quem é? Não falaram Tá nada. no lugar de fala? De repente, então. E aí, pô, foi bem esclarecedor aí pra contar resumidamente um pouquinho da nossa carreira, da nossa trajetória. E eu achei que foi importante também a gente pôr pra fora o que tava só entre a gente, entre Sim, as nossas total. famílias, a respeito do que a gente entende do Mate Conversa. Que não é só um podcast pra gente vir aqui e jogar conversa fora, não é só um bate-papo. Tem um norte isso Não, aqui, cara, tem um caminho. A gente quer mudar o mercado aí, o movimento do material de construção, o segmento. Então isso foi muito bom a gente externalizar isso. Por isso, agora em público, é um compromisso nosso. E agora tá Total. registrado, tá aí no YouTube aí, tá registrado. E agora é a gente focar no que a gente quer pro projeto aí e chegar lá, cara. A gente já chegou. É isso. A gente vai, daqui uns anos a gente vai assistir esse segundo episódio e a gente vai dar check em várias coisas ali. Olha, Deus te ouça, porque eu tenho completa convicção de que vai ter coisa boa no futuro aí. E Fábio, primeiro, obrigado por ter aceito o convite de ser o apresentador junto comigo aqui do podcast. Que é isso, eu que agradeço a honra de poder ter recebido esse convite e fazer parte desse sonho seu, que se tornou meu sonho junto com você a esse respeito, cara. Então, muito obrigado por me permitir fazer parte disso aqui. E então, estamos juntos nessa caminhada, nesse nosso sonho. Aproveita aí, gente, ó. Segue o Mate Conversa, se inscreve aqui no canal do YouTube, segue lá no Instagram, @Mate Conversa, segue os nossos perfis. Augusto César, vou colocar aqui no primeiro link, no primeiro comentário, vou fixar ele ali, Augusto César do Santos Júnior. Boa, @Fábio Zaltra. Segue nosso apoiador master aqui, São Bento Lar, que colabora para que esse podcast tenha vida, né? E é isso, segue aí, esteja com a gente e deixa nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês querem, como o Fábio falou, a gente tá aqui para vocês e por vocês, fechou? Falou, Júnior. É isso aí, Fábio, Isso aí. um abraço. Obrigado, um abraço, até mais.